Olá, bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje eu vou retomar o programa de overview de edições encadernadas. Dessa vez nós vamos estrear o primeiro da coleção Epic Collection, versão nacional da Panini. E resolvi fazer o overview dessa edição porque tá um hypezinho em cima aí da edição. E como eu já li, gostaria de passar minhas impressões sobre essa edição, porque o pessoal vai muito pelo consumo e acaba não analisando o conteúdo da história. Bom, só para deixar claro, a Epic Collection é uma coleção, não se assemelha ao Omnibus, né, que tem fases completas. Esse aqui tenta pegar fases de materiais runs grandes também, mas ela cabe aqui umas 16 edições, né, por um precinho quase R$ 159. Aí cabe do gosto do freguês saber se vale a pena ou não. A bem da verdade, né, as revistas encadernadas em geral estão bem caras por causa do papel. Então, assim, o preço cheio dela realmente é R$ 159, é muito caro, mas por 16 edições, nem tanto, né? Se você fazer as contas aí, quantos encadernados de R$ 100 com 4, 5, 6 histórias, né? Você compra com esse mesmo valor, você compra duas edições. Então vamos lá. Só para contextualizar, né? A coleção Epic Collection, eu coleciono geralmente dos Vingadores, né? Então ela tem uma numeração aqui. Ela não sai na ordem, né? Ela tá numerada, mas ela não sai o 1, 2, o 3. Ela vai pegando fases e ela vai alternando. Começa com 1, depois vai para edição 20. E eles vão tentar encaixar toda a cronologia dos Vingadores nas coleções. Eu acredito que a Panini não vai fazer numeração justamente porque ela não tem essa pretensão de abarcar tudo. Ela vai pegar aqueles que ela acha mais interessantes, vai aproveitar o formato, mas eu não sei se ela vai dar continuidade a esse formato para tudo que saiu por esse selo Epic Collection, né? E então, assim, ela foca na fase escrita pelo Walter Simonson e ele escreve toda a fase, né? Mas ele não desenha toda a fase, né? Ele alterna. Aliás, tem edições também que não são escritas por ele, porque tem alguns tapa-buraco por conta de atraso, né? Mas enfim, o Walter Simonson, deve estar para enxergar aqui, ele começa no Fantastic Four 334 e aqui vai até o 346, mas ele, na verdade ele vai até 354. Então acredito que vai lançar o segundo volume dessa coleção Epic Collection, né? Ficam aí mais alguns 8 números fora e não sei com o que eles vão preencher, porque são 12 edições aqui, mais 4 anuais, dá 16. Vamos lá, né? Vamos falar sobre a qualidade do material, que para mim é o principal. Contextualizando, né? O... Foi feito em 89, essa sequência de histórias, né? Ele ficou um pouco mais de um ano, né? De novo, final dos 89 até... Não, 90 até 91. O que ocorre, né? O Burns saiu para DC em 86 para fazer o Super-Homem e deixou a galera fã de Quarteto Fantástico. Ó, confere aí que não é arte do Walter Sam, é do Rick Buckler, as 3 edições iniciais. Enfim. E na época, quando eu li, como todos os fãs, existe uma grande expectativa de lançar as histórias desse retorno, essa fase grandiosa que o Byrne fez. Então tiveram alguns nomes de menor valor, né, nomes menos famosos, assumindo o Quarteto Fantástico e o título decaiu, né? Quando anunciou o Walter Simonson, os fãs ficaram animados, né? Por causa da grande fase dele no Thor. Mas, conforme vocês vão ver aí, minha opinião não concorda. Na época eu lembrei que essa fase não foi tão boa e agora relendo eu achei intragável a narrativa dele. Mas assim, por esse primeiro encadernado. Talvez quando chegar o segundo encadernado eu vou reler e vou ver se ele conclui os plots. Porque, cara, a narrativa é muito truncada, muito... Ela não flui, nem de longe é o que ele fez no Thor. Mas o principal, né? Só para caracterizar os personagens, só para você identificar. Após o Byrne sair, ficou escrevendo Steven Englehart e ele deixou o Quarteto Fantástico, só para contextualizar, né? O Reed Richards e a Sue Storm saem da equipe e
o Coisa assume, o Toshimona casa com a Alicia Masters, e o Coisa ele se transforma, ele vira o líder do Quarteto Fantástico e se transforma aquele ser todo pontiagudo, e também entra na equipe a Cristales e logo em seguida a Cheryl Ventura, que é a Miss Marvel, né? A Miss Marvel não a atual Kamala Khan, uma personagem que veio das histórias em que o Ben Green participou de um grupo de luta livre, e ela tem esse aspecto do Coisa tradicional com esse M do McDonald's aqui. Ela teve... foi uma fase curta para Sharon, né? Sharon Carter? Não. Sharon Ventura, não vamos confundir com a Sharon Carter e o Capitão América. Então, enfim. E aí depois entrou um outro escritor, ficou também um ano, que é o John Harkness. E ele entregou essa formação do jeito que está para o Walter Simonson. Então era o Quarteto Fantástico com 5 membros, né? O Tocha, o Red Witch, a Sue Storm, que voltaram para a equipe. A liderança do Coisa, que está aqui, ele não se transforma mais no Coisa, ele voltou a ser Ben Green. Né? Ele deixou até de se transformar na fase pontiaguda, né? toda pedregulho. E quem se transformou na Coisa agora é a Sharon Ventura, Miss Marvel. Então, é com essa formação que ele vai do começo ao fim do seu arco. Até no segundo encadernado vai ser essa formação. Ocorre, né? Como eu falei, outros artistas desenhando, né? E, cara, existem cenas que, ó, essa aqui é puro Jack Kirby. E ele já tava nessa pegada, né? Ele fez a sua visão de Jack Kirby nas histórias do Thor. Fez um finalzinho de uma minissérie dos Eternos. Então ele acreditava nesse momento que ele seria o sucessor do Jack Kirby na história do quarteto. Cara, mas não chegou nem perto. Ó. A história, vamos falar, a narrativa dele tava muito ruim. Foi jogando ideias aí a esmo. Ele tinha acabado de vir de um runzinho dos Vingadores, onde ele assumiu após a longa fase do Roger Stern. E nessa história aqui que ele começa a brincar com viagens no tempo, realidade alternativa. Eu lembro com muito carinho dessa fase do Thor, junto com o Gladiador e o Homem de Ferro ajudando nas aventuras aqui do quarteto em outros universos. O Kang, aparece até aquela agência de variação do tempo, que aparece na série da televisão do Loki, né? Os conceitos surgem ali, salvo engano, né? Parece até um dos personagens britânicos da Marvel UK aqui, como coadjuvantes. Mas apesar dos cenários grandiosos que ele sabe desenhar emulando o Kirby, cara, a caracterização dos personagens está muito ruim, né? Principalmente fisionomia. O Ben Green, até desenhado com capote e chapéu, para não ser... ele não ter que desenhar detalhes do rosto. Tava bem... Tem muitos altos e baixos, né? Cenários grandiosos, mas caracterizando o personagem muito ruim, né? Então, assim, ele vai contando, vai criando uma sequência muito confusa, né? Como falando, você não satisfaz essa curiosidade se essas histórias vão fazer sentido nesse primeiro encadernado. Então, se você tem pressa, aguarde o segundo volume para a gente fazer a análise, né? Então, aqui ele introduz o Eterno Negro, o Celestial Negro, desculpe, das histórias do Eterno que ele fez. Ele utilizou alguma coisa do conceito nas histórias dele dos Vingadores, mas não foi para frente. Ele queria aproveitar os conceitos criados pelo Jack Kirby, né? E ele fez isso na DC também, né? Ele foi trabalhar lá os Novos Deuses em aventuras que até partes são inéditas no Brasil, e lá ele foi mais eficiente. Aqui, no Quarteto Fantástico, sinto lhe dizer que até esse encadernado, muito confuso, né? E, como eu falei, havia grande expectativa de você fazer... Ó, lembra das histórias no Super Aventuras Marvel, essas páginas em branco que é para economizar, ganhar por página, né? Então ele jogou os conceitos, trabalhou muito mal a relação, ó, aqui uma historinha feita por Danny Fingeroth, que é tapa-buraco, que ele também não desenhou, né? Nem escreveu o Walter Simonson. Então tem essa falha aí também. E vai jogando os conceitos, vai deixando a história confusa. A parte de... todo o run do Quarteto Fantástico tem um drama pessoal. Neste caso, é a Sharon... eu ia falar Sharon Mendes de novo, ia errar o nome dela. A Sharon Ventura, ela tem um grande dilema. Quando ela se transformou na mesma coisa, né, a versão pedregosa, ela começou a ficar com medo de ser rejeitada pelo Ben Green, né? Aqui ele utiliza um uniforme, uma armadura do coisa que já foi utilizada em aventuras passadas, na fase do Merv Wolfman lá dos anos 70, que é um artifício para eles não ficar à deriva aí da equipe, afinal eles sem poderes não servem para nada, né?
e a Sharon Ventura é o braço forte da equipe. E é o drama de novela, Quarteto Fantástico, toda vez tem um foco, né? Ele saiu da fase anterior, onde o drama dele é o casamento da Alicia com o Johnny, e ele com dor de corno, né? Agora ele, vida que segue. E agora é esse romance dele com a Sharon e ela achando que ele não vai aceitar ele sendo humano e ela um monstro, né? Bem piegas, chato pra cacete. Enfim, e para finalizar, além das aventuras da revista mensal, tem os 4 anuais, né? Que é Fantastic Four anual, X Factor, New Mutants e X-Men, né? Todos são horrorosos, porque eles não. Essa história é quando o Franklin Richard do futuro, né? Aquele dos dias de futuro passado, vai atrás da Raquel Summers e faz uma confusão entre as. Ele faz esse crossover com o universo mutante. Não era um plot que o Simonson estava trabalhando, ele dá um jeitinho de encaixar, né? Esse é o problema dos crossovers, né? O cara tem um projeto com os personagens, tem que dar um tempo e fazer. O do quarteto é mais ou menos o anual. Agora, o do X Factor também é muito meia boca. E o pior é o dos Novos Mutantes, né? Que tava numa fase horrorosa. Ele era pré-X-Force ainda, né? Era 90, né? E o melhorzinho que eu lembro é o último, né? Que é o dos X-Men, que só se salva. Tá vendo? A arte do Walter Simonson é pouco. É esse aqui, né? Talvez um dos meus primeiros gibis gringos que eu comprei na vida. Esse é o dos X-Men. A arte do Arthur Adams. Foca totalmente na Raquel e no melhor trabalhado, né? Aliás, o roteiro. Deixa eu até lembrar de quem é esse roteiro aqui, que não é do Walter Simonson. Então, desses 4 anuais aqui, acho que é da Louise Simonson, ou não, do Claremont, que era do pessoal que escrevia esses anuais, era o melhor escritor é. Isso mesmo, Chris Claremont, é o único que escrevia bem. Dos outros, né? O Walter Simonson também escrevia, mas estava numa má fase. Então, essa história nada a ver com o quarteto, só porque tem a ligação com o Franklin Richards, né? Estabelece uma conexão com os X-Men, que seria reaproveitada agora nos dias de hoje, né? Houve até um crossover recente pelo fato do Franklin Richards ser um mutante, né? Nessa fase de Krakoa, né? Mas também não foi muito adiante, não. O quarteto tá andando separado. O Franklin Richards fica com o pezinho entre os mutantes e o quarteto, mas ele é aproveitado nas histórias do quarteto. Não é bem desenvolvido nos títulos mutantes. Uma vantagem, né? Que tem esses Epic Collection, mas não são todos, são alguns extras, né? Mas detalhe, nem todos os Epic Collection têm extras. Mas bem na verdade, nem todos os Omnibus. E pelo custo-benefício, tem essa historinha aqui de humor que saía na revista Marvel Age, né? Tem pin-ups, páginas a lápis, que todo fã da velha guarda gosta. Enfim, não gostei da história, pelo menos desse primeiro encadenado. Achei horrível a narrativa, mas como eu sou um web completista, eu tenho que ter tudo. Eu tinha uma memória afetiva muito melhor dessa história e ela não me satisfez, né? Mas então, se você é um fã que quer conhecer o Quarteto Fantástico, não é uma boa porta de entrada. Isso aqui é para fãs das antigas que são completistas, mas a sua memória afetiva vai te trair, ok? Então, obrigado, curtam, deem joinha e no aguardo do volume 2 para ver se essa impressão negativa acaba, né? Com esse run do Walter Simonson. Detalhe, a fase posterior é bem pior, né? Quando o Simonson sai, entra, eu não lembro quem é o Tom DeFalco, que descobre que a Alicia Massa, na verdade, era uma Skrull. Então, acreditem, piora muito. Isso aqui é ouro perto da fase subsequente, mas não chega aos pés da fase de Byrne, e a bem da verdade, eles nunca mais chegaram naquele mesmo nível de qualidade da fase Byrne. No máximo, alguma coisa interessante aí na fase Hickman, na fase do Mark Millar com o Ryan Hitch, mas não dá para comparar. Então essa aqui foi uma tentativa, né? Houve grande expectativa e eu lembro já na época que não atingiu minha expectativa, mas eu não imaginava que a narrativa era tão ruim. Então, boa sorte aí para quem for gastar 150 pau, mas, como eu falo, em relação a custo-benefício por número de páginas, vale a pena. Grande abraço!